Hoje não tem sedução, hoje é mais dark. Cadê tu, Rodrigo? Chega. Aí, pronto, passou a fase dark. Olá, boa noite a todos. Um especial hoje Halloween. Filmes aqui, logo deixa eu acertar a câmera que tá meio tortinha. Aqui, aí, olha. Midsommar, Corra, Nós, O Farol, Hereditário e A Bruxa. Vou te aceitar, Rodrigo. Olá, Matheus, Tavinho, Joseph. Oi, Silvia. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Rodrigo. Como vão vocês? Adoro essa unha. Deixa eu ver, mostra direito ela. Adoro, Oi? ela é meio roxa, né? Gostou? Essa daqui é porque se acaso entrar trolls hoje, eu vou soltar maldições. Eu coloquei só na mão direita, na esquerda, gente, porque a mão direita eu não consigo brincar com ela. Olá, Tavinho. Olá, Joseph Cavalcante. Olá, Ru Orlison. Olá, Joseph Cavalcante, já falei. Silvinha Miranda. João Vitor Kolansky. Olá, Robson, que hoje você está o quê? De Jack Skeleton? Ou do personagem do Evan Peters na primeira temporada de American Horror Story? Nossa, eu tô de qualquer coisa que desse um susto assim nas pessoas. Só que eu acho que não vai rolar, né? Porque eu fico rindo. E continua gato, né? Impressionante. Meu. Só que não, Rodrigo. Olha essa cara, gente. Eu vou ficar Vamos fazer uma enquete. Vocês acham que Robson continua gato mesmo assim ou não? Só pra falar, Jack Skeleton é o protagonista de O Estranho Mundo de Jack, filmaço do Tim Burton, que fala de Halloween eu ia falar Halloween e Carnaval. Vou fazer Oi? ele está telado assim, pode? A live inteira. Você tem toda a escolha, e eu vou fazer assim. Eu vou ficar a live inteira com ele assim. Ah, muito obrigado. Ó, Joseph falou que você continua gato. Muito obrigado, muito obrigado. Então, retomando, O Farol, Midsommar, Nós, Hereditário, A Bruxa Corra. Semana Halloween. Então a gente decidiu falar dos filmes aí, que segundo a informação do nosso amigo querido Arthur, que daqui a pouco deve estar aí, os filmes de pós-terror, né? Exato. A gente chama também de thriller psicológico. É um pouco apegado aos atuais de terror atuais, né? São todos filmes bem recentes. Minha vela apagou. Vamos. Cadê sua abóbora? Nossa, você tá travando muito pra mim, Robson. Será que é a minha internet? O problema é que hoje eu tô todo escuro aqui. Não, a sua aparentemente... tá mesmo. A sua aparentemente tá com a nitidez um pouco ruim. Assim, pelo menos pra mim, aparecendo assim. Não, mas a nitidez vai ficar assim mesmo por causa da qualidade de luz. Mas é porque hoje é Halloween. É Zé do Caixão. Gente, então começando nesse clima de Halloween, a gente vai fazer essa pergunta algumas vezes durante a live, tá? Mas essa pergunta é para você que está aí assistindo a gente. Qual desses 6 filmes é o preferido de vocês e me fala por quê? Fala pra gente por quê. Por favor. A gente vai lendo durante a live. Os 6 filmes, ou se falta algum, também manda aí. Joga aí na coisa e diz qual que você gosta, qual que você não gosta. Ou se você gosta de todos, enfim. Mas manda lá. Bom, Rob, vamos começar então? Sim. Com a nossa live pós-terror. Né? Ó, pra vocês saberem, o Trump está aqui atrás de mim, tá? Eu ia me fantasiar de abóbora, mas eu fiquei uma versão careca do Trump, então eu resolvi comprar uma abóbora. Faltou os cabelinhos loiro. Então ia ficar a versão careca. Seguinte. 6 filmes, 3 diretores, um gênero. Ótimo. Quais nós podemos dizer que são as semelhanças e as diferenças entre as abordagens? Olha, os 6 filmes são bem diferentes uns dos outros, né? Apesar de ter 3 diretores, né? Então, Nós e Corra, é do Jordan Peele, Hereditário e... Me ajuda, Rô. Hereditário e O Farol... E o Midsommar e o Farol do... Farol, eu esqueci o nome do diretor. Aster, e Midsommar e A Bruxa, do Robert Eggers. Ainda que tenham diretores que dirigem o mesmo filme, eles têm uma linguagem razoavelmente
parecidas, né? Então, a linguagem do Hereditário, ou do Nós e do Corra, né, do Jordan Peele, é muito próximo. Ele tem um estilo de dirigir o filme que é bem característica dele e tal. Mas as histórias dos filmes, elas são bem distintas, né? O que eu acho de mais interessante, o que eu acho que é mais bacana de observar nesses filmes, é perceber a questão social e a questão crítica que ele coloca, que eles, né, os diretores, colocam durante o processo e o desenvolvimento do processo artístico dos filmes. Então, todos eles têm questões, sejam elas de racismo, misoginia, fundamentalismo religioso, enfim, eles vão discorrendo um pouco essas questões sociais contemporâneas, e aí, a partir dela, ele problematiza, critica e põe um quê de suspense, de thriller, de terror, né? Mas beleza. Eu vou pedir 2 segundos para você e para todo mundo, Robson. Eu vou colocar no meu 4G aqui, porque tá muito ruim para mim. Eu ouvi metade do que você falou. Entendi. Tá? Me dá 2 segundinhos aqui. Eu posso cair, tá? Vai. Qualquer coisa você pede de volta. Enquanto isso, eu vou dando oi. Oi, Ana Paula, Igor, Nádia, boa noite a todos vocês. Vocês estão vendo que a gente... Bruninho, você está aqui com a gente. Vocês estão vendo que eu estou bem específico hoje, né? Bem característico. A gente tem... Tá tudo bem, Rô? Estou de volta. Voltou? Não caiu. Então, tá... Estou de volta. Muito bem. Eu tive que colocar no meu 4G, aí ele dá um gapzinho aqui. Beleza, voltei, gente. Mas tá, agora... Então, só resumindo pra gente. Então, as questões sociais são diferentes em cada um, é isso? As questões sociais são... o Corra e o Nós, eles têm uma questão profunda sobre racismo, que é a questão do Jordan Peele, né? Agora, o Hereditário e a Bruxa tem a questão do fundamentalismo religioso e da questão também da misoginia. O Midsommar também puxa a questão misógina, a questão machista, enfim. E o Farol é uma miscelânea de questões, assim, são muitas referências. Inclusive é o único filme preto e branco da lista, né? Aliás, uma fotografia incrível, né? O Fábio perguntou se eu estou no umbral. Eu nem sei o que é umbral, gente, aquele. Umbral é tipo... como é que chama? Onde o personagem Explica aí pra do Guilherme Fontes fica... ok. Na viagem. Tipo... A viagem. Gente, o Trump tá ficando apagado, nem tá? Porque, na verdade, ele ficou no lugar errado. Beleza, ó. Purgatório. O gênero de terror. Purgatório, ó. O Marcelo falou que é o purgatório. O gênero terror, que originou o subterror que nós falamos, sempre foi muito alvo de críticas. Inclusive ganhando um boicote da própria Igreja Católica na época do Exorcista. Por mais que, em muitos momentos, nós podemos dizer que alguns filmes reforçam o conceito cristão de céu e inferno. O que nós podemos dizer do preconceito que se tem sobre esse gênero? Isso já é bem antigo, né? A questão do gênero terror sempre foi considerado um subgênero, né? Ou tinha uma questão inferior aos outros gêneros possíveis e tal. Isso se dá um pouco pela questão histórica de como o filme de terror foi construído, né? Então ele tinha inicialmente ali, antigamente, mais um foco de susto, né? De jump scare, de fazer as pessoas ficarem simplesmente só com medo. Isso gerou na crítica ou mesmo no público uma falta de proposição específica que a linguagem da arte tem, né? Que é geralmente uma proposição de transformação, de questionamento, de reflexão, e o terror caminhava mais nesse lugar da puramente diversão. E aí, todas as premiações sempre olharam torto para o gênero de terror por conta do conceito geral. Só que o que é problemático nisso... Nossa, quanta gente entrou! Rick, Igor, Fernando, John, boa noite. Quando ele vai se transformando, né, o gênero de terror, vão acontecendo alguns filmes na história que eles rompem um pouco essa barreira só do jump scare, só do susto. Então, ele
começa a propor algumas então, o próprio Exorcista, enfim, tem vários filmes na história, né? O Bebê de Rosemary, alguns filmes muito específicos, né? Que começam a problematizar questões sociais, questões contemporâneas. Ele se preocupa com as questões artísticas também, né? Então, direção de arte, fotografia, som, os atores, enfim. Aí, só que, como a maioria dos filmes de terror tem esse lugar mais do susto, esses poucos acabavam ficando invisibilizados, né? Mas eu acho que isso se transformou bastante. O Corra é um dos, né, não só ele, mas um dos responsáveis por essa transformação. O Corra ganhou, né, o Oscar, então, de roteiro, um filme de terror. Acho que o Silêncio dos Inocentes também, né, coloca que o Silêncio dos Inocentes também ganhou o Oscar, né? É que o Silêncio dos Inocentes está muito mais num suspense, né? Mas esses 6 filmes que a gente tá, também é no lugar do suspense thriller, né? Claro, tem pegadas de terror mais fortes, talvez, que o Silêncio dos Inocentes, mas eles também têm né? O Farol, por exemplo, ele é muito mais suspense, né? do que terror em si, né? Uhum. Beleza. Olha, nós temos aqui 3 diretores, eu estou fazendo isso daqui só para mostrar as minhas unhas. Né? Com abordagens críticas em relação à sociedade nos seus filmes, né? Sim. Você pode dizer quais e em quais momentos, sem dar tanto spoiler? Bom, então vamos lá. A Bruxa, eu vou seguindo, né? A Bruxa tem a questão forte do corpo, da objetificação do corpo feminino, da questão da mulher enquanto uma subserviente, né? Então, nitidamente, ele fala sobre a questão misógina, sobre a questão machista e também sobre a questão do conservadorismo e dos fundamentalismos religiosos. O Hereditário segue um pouco também essa linha da figura feminina. Aliás, a Toni Collette no filme, para quem não assistiu, ou para quem assistiu, pelo amor de Deus, gente, assistam Toni Collette nesse filme, é sensacional. Até hoje eu não entendo por que ela não foi indicada ao Oscar. Aliás, vou colocar uma coisinha aqui. Eu desafio alguém a me falar algum momento que a Toni Collette fez uma atuação ruim. Ela pode ter feito filmes ruins, sim, mas ela sempre estava excelente. Sim. Desde o Casamento de Muriel. Então, o Hereditário tem muito ferro e fogo a questão da religião, né, do fundamentalismo religioso, do conservadorismo e da formação de comunidades conservadoras, né, comunidades que colocam um pouco o discurso de ódio, o olhar do preconceito diante do outro. O Farol tem uma mistura de tantos elementos, é até difícil você descrever tal coisa, mas são muitas questões que se apontam no Farol, né? E todos os preconceitos estão lá postos, a misoginia, machismo, homofobia, está tudo lá, né? Está tudo posto no filme. São muitas levantes ali. O Corra, nitidamente, a Corra e Nós, nitidamente a questão da racial, né? O Jordan Peele tem essa pegada forte. E o Midsommar tem a mesma pegada do Hereditário, misturando um pouco da Bruxa, que é a misoginia com a questão religiosa, né? Com a questão fundamentalista. Então, um pouco ali, eu acho que você vai percebendo você falou quais momentos, acho que você vai percebendo durante o decorrer do filme, assim. Acho que desde os primeiros 10 minutos você já saca onde ele quer chegar, e aí depois ele vai apontando coisas, assim, durante o processo do filme. Eu vou pegar um gancho aqui. O Fábio Medeiro colocou que o Exorcista é um dos mais injustiçados do Oscar de todos os tempos. Ele serve como parâmetro para tudo ou a maioria que veio após. Sim. Antes do Exorcista, a gente tinha os filmes o Ed Wood, o Roger Corman, os filmes com Vincent Price, que não eram filmes que mexiam tanto com a galera, porque sempre trabalhava com o sobrenatural. O Exorcista, a gente pode falar que foi um filme muito proeminente, porque colocou a figura de um padre fazendo um exorcismo e era
baseado num fato real, como eles dizem, né? Apesar de, para mim, ser uma ficção. Assim, você acha que, de repente, depois do Exorcista, que eles resolveram mexer num vespeiro, entendeu? A qualidade do terror aumentou, mas, ao mesmo tempo, as críticas deixaram de ser em relação à qualidade, sim, ao seu conteúdo? Acho que o Exorcista pode ser... Eu acho que tem um marco ali. O Exorcista é um marco mesmo do cinema de terror. E ele coloca... O Exorcista, além de tudo, tecnicamente, é excepcional. O filme, principalmente pensando ele na época em que ele foi produzido, né? Então, todas as questões técnicas são muito interessantes, assim, para a época em que ela foi montada e tudo mais. Questão de maquiagem, questão de efeitos visuais. E o trabalho do ator também era minucioso, né? Você percebia que tinha uma preparação daquele elenco. Tem até uma história com a atriz, né, que faz a protagonista e tudo, que ela acabou sendo... Ela ficou, a Linda Blair, né? Ela ficou estigmatizada com o filme, né? Ela não conseguiu mais fazer outras coisas depois por conta da indústria cinematográfica. Não chamou mais essa atriz a fazer porque ela ficou marcada com a personagem, né? O que é uma pena. Mas... No Exorcista 2, ela teve muitos ataques de estrelismo, né? Ela teve problemas também. Ela tem problemas, questões pessoais, mas para além disso, tem uma questão da indústria que colocava mais, hoje menos, os atores em segmentos, né? Eles fazem aquele tipo de filme. E aí não conseguem um pouco sair desse lugar, assim. Mas eu acho que sim, é um marco, sim. Eu acho que é um marco excepcional no investimento técnico de um filme de terror e na concepção roteirística dele. E a gente pode dizer que, por exemplo, no caso desses 6 filmes que a gente está falando, que a gente tem a Lupita Nyong'o, que já tinha ganhado ascensão com 12 anos de escravidão, o Corra, a gente tem o próprio o Daniel Kaluuya, e a atriz que faz a mãe, que eu esqueci o nome dela, que já era uma atriz de renome, Hereditário, Toni Collette, o Farol, que nós temos o Robert Pattinson e o William Dafoe. Né, assim, nós temos atores assim que já estavam consagrados e que não exatamente por causa disso eles e que pegaram isso para até ganhar novos ares, né? Porque não é um terror, não é um jump scare, né? Não. É um terror profundo. Porque os atores entenderam, antes da própria indústria, inclusive, né? Eles entenderam todo o processo artístico de construção roteirística interessante que os filmes de terror estão propondo, né? Nesse pós-terror, que a gente chama de pós-terror, ou thriller psicológico e tudo mais. São a Jennifer Lawrence no Mother, é verdade, Bruninha? Elizabeth Moss. Eles estão percebendo um pouco essa qualidade de proposição do roteiro com relação a esses filmes, né? Então, claro que eles vão aceitar fazer, né? Lupita, William Dafoe. E é um trabalho divino, né? Porque o William Dafoe e o Robert Pattinson no Farol é sensacional. A Lupita Nyong'o no Nós é... E a Elizabeth Moss? A Elizabeth Moss também no Nós é maravilhoso. A Toni Collette, todo o elenco, né? A Gabriel Byrd, todos o Alex alguma coisa, não lembro o nome do menino que faz o filho. O Daniel Kaluuya, enfim, todos eles são muito interessantes nos filmes. Porque você percebe que tem um desenvolvimento do trabalho de ator, né? Você percebe que o diretor se preocupa com essa questão. É fundamental para a evolução do filme, assim. Eu vou puxar, aproveitando que estamos nessa coisa da Igreja Católica, eu vou puxar uma história pessoal que foi aquela que eu te contei no domingo, de que eu tive uma formação católica, né? Sim. E há uns bons anos atrás, quando eu ainda era, né? Hoje em dia eu sou ateu, e continuaria assim. Um padre que estava lá na igreja, a gente foi fazer um negócio de Páscoa, assim, um bando de coisa, ele comentou alguns filmes que não deveriam ser assistidos durante a Quaresma. Para quem não sabe, a Quaresma são os 40 dias que Jesus passa no deserto antes do Domingo de Ramos, né? Assim. E esses filmes era Estigmata, com Gabriel Byrne, que a gente acabou de falar que está no Hereditário,
Sim. Je vous salue Marie, que é um filme muito bom que conta a história de Maria, só que ela tem um caso com José, é um frentista de posto de gasolina, Estigmata e A Última Tentação de Cristo com William Dafoe. Sim. Né? Quando ele falou isso daí, eu só fiz uma cara assim de... Aí ele falou assim, o que foi? Eu falei assim, assisti todos essa semana. Mesmo quando eu era católico, eu não era tão comumzinho, né? Vamos continuar aqui, Rob, ó. Diga. Não, é que a coisa da proibição é uma bobagem tão grande, né? Principalmente em questão artística, né? Porque a proibição, ela gera uma curiosidade em quem está sendo proibido, né? Ou ela só provoca uma repulsa de quem tá sendo proibido, né? Então ela vai ter uma repulsa por quem proibiu, né? Porque a censura é Sim. uma bosta, né? Pra que serve a censura? Pra nada. Só pra foder com a vida dos outros. Sim. E principalmente das artes. Beleza. O Fábio falou que vai ver todos nessa lista só pra confirmar a minha heresia, a heresia dele, né? E falou que tá com medo de mim, se eu tiver pesadelo, gente. Mas o que são essas pequenas unhas aqui pra... Ó, peraí. Como eu estou sem computador hoje para ficar só na luz de vela, então eu imprimi a nossa pauta, entendeu? Então tô com dificuldade para enxergar agora. Ó, nesse gênero subterror, por mais que nós tenhamos algumas abordagens sobrenaturais, nós sempre encontramos como força as relações problemáticas entre seres humanos. Aí eu vou parafrasear o Jean-Paul Sartre, na sua obra-prima Entre Quatro Paredes, que ele fala que o inferno são os outros. Né? A partir disso, nós podemos dizer que a preocupação em mostrar uma crítica real, mas utilizando da possibilidade de escape não realista, vem da crítica ao modus operandi das relações humanas? Sim, repete a pergunta, Rô, porque eu me perdi, porque travou para mim. Ah, beleza, ó. Só a pergunta. Utilizando Sartre, que fala que o inferno são os outros, a gente pode dizer que a preocupação em mostrar uma crítica real, mas utilizando da possibilidade de escape não realista desse subgênero, ele vem da crítica ao modus operandi das relações humanas? Sim. Aliás, o inferno são os outros, né? Não? Eu acho. Eu acho que são tantas concepções, tantas problemáticas que a gente tem enquanto ser humano, né? A gente é preconceituoso, a gente é egoísta. Eu estou falando a gente, porque é óbvio que tem níveis diferentes, né? Mas todos nós passamos por momentos aí e tal. Então, quando a gente problematiza isso nos filmes, inclusive nos filmes de terror, você propõe uma reflexão sobre aquela questão. E automaticamente, quando você está refletindo sobre aquilo, existe uma tendência de você fazer uma autoavaliação. Pelo menos os seres inteligentes são assim. Né? Aí você, ao se autoavaliar, você se transforma, pelo menos um pouco, em alguma coisa mais interessante. Alguma coisa não, em alguém, né? Mais interessante. Então, eu acho que é um pouco nessa pegada de tentar... Eu acho que é a pegada da arte, não é só de cinema, né? De tentar criar os diálogos possíveis com quem está assistindo, né? Ou com quem está lendo, ou com quem está ouvindo. Né? Estou falando de música, estou falando de literatura, estou falando de teatro. E o terror não foge disso mais, ainda bem. Não, óbvio, tem os terrores que só servem para dar susto, né? Ainda. Tudo bem também, né, gente? Tudo bem. Sim. Às vezes faz bem dar um sustinho de nada, assim. Como se nada tivesse acontecido. Gente, eu vou repetir a minha pergunta. Ana Paula, boa noite. Fala, Flávio. Olha, minha sobrinha entrou. Oi, Letícia. Quanto tempo, meu bem? Paula Teacher, Jacob BCL 81. Gente, tô adorando essa quantidade de coraçãozinho que tá aparecendo aqui. Acho que nosso visual deu certo. José Enduarte Oficial.
Gente, ó, vou repetir de novo a pergunta porque a gente quer saber, né? Qual desses 6 filmes é o seu preferido? Ninguém Deixa eu ler respondeu. algumas coisinhas Eu vi aqui. gente respondendo, tipo, a Atividade Paranormal, o Pânico, Atividade são Paranormal, O filmes... Chamado também esteve aqui. Eu vi alguns outros filmes, que são filmes bem importantes também, né? Sim, o É que a gente escolheu Pânico. a gente escolheu um segmento muito específico, que é esse segmento do pós-terror, que são esses terrores É, contemporâneos, mas esses outros sim. todos que foram citados são interessantes. Uhum. Então, ó, Hereditário e A Bruxa nos trazem crianças e ou adolescentes em momentos-chave. Assim como em O Exorcista e no primeiro A Profecia, a gente pode dizer que isso daí é quase um contraponto àquela história de todas as crianças são inocentes, né? Porque colocam umas crianças fofinhas, eu adoro. Pode ser prejudicial para uma criança atuar dessa forma? Olha, poderia um processo artístico criativo equivocado por parte da produção, né? Se a produção não tiver um trabalho interessante com essa criança, pode ser ruim, obviamente. Mas creio eu, espero que todas essas produções que a gente está falando tiveram cuidado de um trabalho junto com os pais dessa criança, com a família dessa criança, com o processo psicológico, acompanhamento psicológico, compreensão daquele universo, que é um universo não realista, que aquilo é um filme, né? Então, todas essas concepções sendo mostradas para a criança, ela entendendo esse processo, e em bastante diálogo com ela, não acho que seja problemático, mesmo, né? Mas eu acho que tem que ter um cuidado específico, sim, da produção do filme com crianças, né? Porque você está lidando com um sentimento que é um sentimento estranho, né? Uhum. Então, mas eu acho que a criança é extremamente lúdica também, viu? A criança, ela embarca na ludicidade, eu dou aula para criança também, né? Ela embarca na ludicidade muito mais fácil do que o adulto. Então ela entende mais o processo de brincadeira, de lúdico, com mais compreensão do que o adulto. Então, para ela, desde que ela entenda que aquele universo é um universo de brincadeira, tá tudo bem. Para ela não vai ser trauma nenhum. Entende? É aquela velha história, né? Tudo depende do processo. Às vezes a criança pode estar fazendo um filme ultra infantil de princesa e o processo vai ser Vai ser terrível pro traumatizante. psicológico dela. Sim, sim, sim. Tudo depende do processo, do modo como o diretor vai trabalhar a cabeça dessa criança. Na verdade, isso daí também serve para adultos, né, Robson? Não serve só para criança, né? Total. Processos traumatizantes na vida do artista, elas são inúmeras. E elas não precisam ser um Sim. filme de terror, não. Uhum. Bom, a minha pauta já acabou, por incrível que pareça. Olha, Vamos ver algumas coisinhas aqui. Suspiria, Bruno, bem lembrado. Suspiria, um pós-terror. Aqui que a FQA a Arcádia falou. O Fábio falou que o Exorcista é o preferido dele ever. A própria FQA Arcádia falou que sempre imitou a Reagan do Exorcista. Você sabe que a minha mãe não assistiu, ela não toma vitamina de abacate por causa do Exorcista? Quem assistiu vai entender. O Alisson falou que Midsommar me deixou perturbado. É um dos meus preferidos desses 6, viu, Alisson? O Flávio acabou de falar que ele está com suspeita de Covid. Ô, Flávio, melhoras pra você, querido. Oh, meu Deus. Né? Queria ser uma criança atuando em um filme de terror, deve ser muito legal. A Bruxa de Blair, o primeiro, tá? Sim. É um classicão, né? Um classicão. Um classicão pra ser visto na tela pequena. Qual? A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair é um outro estilo que não tem a ver com vocês que a gente está falando, que é um segmento do terror que a Bruxa de Blair lançou, que é essa coisa da câmera na mão, né? Tá o tempo todo ela chacoalhando, até dá uma ânsia de vômito às vezes, né? E tem alguns... É quase um mockumentary de terror, né? Um documentário.
que é bem diferente desses daqui que a gente está falando. É um outro segmento do terror aí. É um filme que veio depois da Bruxa de Black, que vai nesse lugar, nessa linguagem, né? Monte. O Suspiria, Bruno, ele é uma regravação de um filme da década de 70, mas ele usa uma linguagem bastante contemporânea que tem a ver com esses filmes que a gente está falando de hoje. Mas é um filme bem... A história do filme é uma história bem antiga. O Fábio falou que ele escolhe a bruxa pelo conceito, mas ele ama todos. Pelo conceito, ele escolheria o Farol, mas o meu preferido é o Corra. José Anduarte falou de um filme chamado A Freira. Sim, A Freira. Eu não gosto da Freira, sabia? Eu não gosto da Freira. É assim, porque a Freira é o jump scare, né? A Freira é o susto. Ela existe ali para dar susto, o filme. Né? Ao contrário da Invocação do Mal, que tem a questão do susto, mas tem umas questões que se desenrolam no Invocação do Mal que são interessantes, que está dentro do universo do núcleo familiar e tudo mais. Eu estou falando da Invocação do Mal porque não é continuação, mas eles são coligados, né? As histórias são coligadas. Essa coisa do jump scare, né? Por exemplo, 2 filmes que não são considerados terror, são considerados mais suspense, e que utilizam do jump scare, mas que para mim são 2 ótimos filmes, e que são próximos em termos de temática, é O Sexto Sentido e Os Outros, sim, com a Nicole Kidman. Sim. Que tem jump scare. Eles trabalham com jump scare nesses 2 filmes. Trabalha. Só que não é um modo ruim de trabalhar o jumpscare. É diferente. Deixa eu só ler esse daqui do Fábio. O Fábio falou, o Scooby-Doo já mostrava os humanos sob as máscaras de monstros. Ó. É verdade, tira. Tipo, eu lembrei de um meme agora. Será que eu falo do meme? Acho que pode falar. É um meme que tem o Scooby-Doo. Vai desmonetizar no YouTube? Pergunte isso antes. Não, acho que não. Eu não sei. Acho que não. O Scooby-Doo... O Scooby-Doo não. O personagem do... Eu esqueço o nome do personagem loiro, né? Do Scooby-Doo. Ele tira a máscara do vilão. Aí o vilão falando, eu não sou nem de direita nem de esquerda. Aí tira a máscara e ele é de direita. Ó, a Fabi falou que ela sempre amou filmes de terror e suspense e que ela amava a Profecia. A Profecia a gente até já citou aqui. Esse filme, Fábio, eu não vou falar porque eu não quero colocar nas minhas referências, tá? Não quero ser obrigado a colocar lá. Um comentário do Fábio aqui que ele falou, hashtag tal filme dá medo também. Os outros, Luan entrou. O Iluminado é um ótimo terror que o Flávio falou, né? O filme Iluminado do Kubrick não é tão fiel ao livro, tá? Os 2 são bem legais. É bom de assistir o Iluminado. Sim. Porque no filme ele aproveitou Jack Nicholson e focou no Jack Nicholson, mas o filme, na verdade, o livro é sobre o menininho, tá? Sim. O Joseph falou que o Corra também termina sendo o preferido dele. Luan falou que ama Invocação do Mal. José Eduardo falou Invocação do Mal, A Freira e Annabelle. Luan, o Sexto Sentido é maravilhoso. Gabriela, sexta-feira 13. Claro. Vamos fazer remake de Os Outros, Fábio? Por que o filme é tão recente? Vamos fazer remake. Oi! Gente, o filme é de 18 anos atrás. Não entendi também. A FQA Arcádia falou que, falando em máscaras, me lembrou aquele filme Boa Noite, Mamãe. É maravilhoso, é um filme Fred. Rodrigo. O filme é um filme incrível de terror, mas tem essa super pegada desses 6 filmes, tem a questão do pós-terror e tal, porque tem essa questão psicológica, é um thriller psicológico também. É muito bom. Quem não viu, veja. Boa Noite, Mamãe. Olha, vamos fazer remake de Jovens Bruxas também. Rob, você prometeu que você ia falar de uma série produzida pelo Jordan Peele e J.J. Abrams. Sim! Gente, por favor, assistam Lovecraft Country, da HBO. É uma nova série agora, foi lançada agora, há um mês, em outubro, acho, setembro, outubro. E é incrível porque tem o dedo do Jordan Peele e do J.J. Abrams. E tem a questão racial como um instrumento de reflexão e de proposição durante o filme, porque ele se passa na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. E todas as questões ali do apartheid, das questões raciais estão postas na série. Só que ele trabalha elementos de terror.
também, né? Tem questões dramáticas e tudo mais, mas o elemento do terror está presente. É sensacional. Tem ficção científica também, tem um monte de... Tem viagem no tempo, tem umas loucuras, assim. São muitas questões, mas é muito, muito bom. Vejam. 10 episódios, HBO. O Fábio perguntou se ela já está em streaming toda. Toda. Sim, Ó, na streaming toda. HBO Max, Lovecraft Country. Não sei como é que fica em português, mas eu acho que não tem tradução. Acho que tem um subtítulo. Talvez. Acho que tem um subtítulo. Isso, um subtítulo. Sua TV apagou, Rob. Oxe. Ó. Eu acho que é legal, antes da gente terminar, a gente citar alguns filmes do nosso Joe Coffin, né? Sim. Né? Por favor, à meia-noite levarei seu cadáver ou sua alma? Eu não lembro o nome do filme, gente. Sim, eu tenho aqui, peraí. Já pego aqui. Pega aí, pega aí. Zé do Caixão. Ó. Coleção Zé do Caixão. Eu não sabia que você ia pedir isso, mas eu achei rápido. Tá ótimo. Não, mas você ia lembrar de cor, se você precisasse. Ele morreu há pouquíssimo tempo, né? Uma pena, assim. Sim. A Meia-Noite Levaria Sua Alma, essa Aver. Acho que esses dois são mais fortes. E talvez o Ritual dos Sádicos. Acho que são os mais interessantes para ver do nosso amigo Zé do Caixão. Yay! Então, gente, hoje que foi um dia muito especial, que foi um dia, assim, cheio de coisas acontecendo na TV do Robson. Né? Essa luz aqui. Eu acho que tem... Será que tem um demônio aqui, Rô? Alguma coisa? Opa! Se for, vai encontrar com ele. Adoro o demônio. As minhas velas estão apagando, vocês já perceberam isso, né? Desligaram minha TV. E eu não acho controle, eu tinha posto ali, mas alguém pegou. O Trump apagou também, gente. O Gremlin. Um Gremlin pegou. Eu vou achar. Oh, meu Deus, a gente precisa mostrar qual é o próximo filme. Enquanto isso, eu converso com vocês. Opa, o It, o Palhaço. Achei. It, o Palhaço, filme, a Poltergeist. Então, Robson, enquanto eu estou aqui com o Donald, né? Mostra qual é o filme da semana que vem. Mostra. Semana que vem, Cinema Nacional. Aí, pronto. Nossa, não tem nada a ver com... Opa, vocês conseguem enxergar, gente? Aqui hoje você deixou mais escura a luz. Né? É só eu fazer assim, ó. Aí. Não adiantou muito não, hoje você tá um pouquinho craquelado. Então, o filme da semana que vem é Aquarius, tá? Com aquela música linda. This is the dawning of the age of Aquarius. Mentira. Não. Mas vale a pena conhecer Hair também, tá? Vai. Vai. Então, Aquarius. Então, gente, eu e Donald, a gente deseja uma boa noite pra vocês. Boa noite. Não, peraí. Obrigado. Uma boa noite pra vocês. Obrigado pela presença, vocês são maravilhosos. Obrigado pela presença. Né? Beijo. Fica com os demônios, hoje não é fica com Deus. Beijo, Rô. Obrigado, gente. Tchau, gente. Valeu. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem.